dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Isso aí, gente. Queridos irmãos, vamos abrir já em Ageu, né? Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2. Antes de Zacarias, né? Não é o Zacarias lá do que se assistia lá nos anos 90. Nós vamos aí expor a metade do capítulo 2, primeira parte aí do versículo 1 ao 9. Achamos? Ouço páginas correndo. Se tiver página colada aí, está precisando ler mais. Nós vamos ler o texto aqui do versículo 1 ao 9 e vamos orar para que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, queimar os nossos corações, que é sempre o nosso desejo que o Senhor fale conosco poderosamente. Ok? Achamos? Foi? Capítulo 2, do versículo 1, ele começa assim, a Nova Almeida atualizada, aqui na tradução. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Oremos. Senhor Deus, Tu sabes o que tem passado em nossos corações e nossas mentes. O Senhor sabe o que nos ocorreu nos últimos dias e sabe o que irá ocorrer nos próximos. O Senhor sabe como está a nossa vida espiritual. O Senhor sabe como estão as nossas expectativas para o futuro. O Senhor sabe e conhece as nossas preocupações. Ó Deus, o Senhor sabe o que tem nos trazido ansiedade ou preocupação. Deus, o Senhor sabe o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, e tem tudo sobre suas mãos. Ó Deus, sabe o quanto precisamos da Tua misericórdia, o quanto precisamos da Tua palavra. Deus conhece quem aqui tem estado desanimado. Deus conhece quem tem olhado para o futuro e não tem tido esperança. O Senhor sabe e conhece todas as nossas preocupações e anseios. Então, por favor, Deus, envia a Tua palavra, ilumina nossas mentes e guia-nos e reanima todo o nosso coração e alma. Oramos assim, pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O livro de Ageu é um livro bem pequenininho. Obrigado, Solange. É Sprite? O livro de Ageu é bem pequenininho. E nós podemos ver que no capítulo 1, ele abordou
um período em que as pessoas estavam negligentes com o templo. No capítulo 2, nós realmente, na divisão do livro de Ageu, nós encontraremos um povo desanimado. Mas qual é o contexto disso tudo? Qual é o sentimento disso tudo? E eu digo sentimento porque, para que nós possamos entender o melhor possível do que Deus tem para dizer para nós precisamos olhar para a razão e para as emoções. E não é nenhuma música de nenhum rock pop aí que alguém possa eventualmente lembrar. Precisamos sentir o texto, mas também entender o texto. Se faltar um desses componentes, nós ficamos muito aquém do que deveríamos entender sobre o texto. E muitas das vezes a igreja fica para um lado ou para o outro. Bom, é importante dizer que esse povo estava voltando para a sua casa. Como já foi dito de forma resumida nas últimas 2 pregações no livro de Ageu, esse povo havia sido exilado por conta do pecado, por conta dos seus erros, por conta do afastamento de Deus. Talvez eles estivessem na terra prometida, talvez eles estivessem no templo, talvez eles estivessem no culto, mas o coração deles estava longe de Deus. Mas a filha do pastor estava próxima. O que acontece é que depois que eles foram para a Babilônia, nós sabemos que depois Deus utilizou um pagão, usou o imperador Ciro, rei da Pérsia, para que devolvesse todos aqueles povos em que a Babilônia havia trazido para eles de volta para a sua terra. Pois a administração do império persa era diferente, né? Era sob nova direção. Então você veja que, embora muitos deles estivessem se acostumando com a vida que eles estavam levando, os mais conscientes sabiam que eles estavam longe de casa. Como uma criança longe da sua mãe, longe do seu pai, longe do seu primeiro lar. Finalmente, cumprindo a profecia, houve a oportunidade de eles voltarem para casa. Voltarem, de certa forma, para o seio de sua mãe. Talvez fossem o povo inocente, não no sentido de não ter pecado, mas inocente em razão da sua ignorância, dos seus erros bobos. Nesta inocência, nesse sentido, eles deveriam sentir falta do seio materno. Deveriam sentir falta da sua casa. Eles estavam exilados, eles estavam distantes. Eles eram como crianças que viviam, moravam em sua casa, mas um certo dia foram sequestrados por conta do seu pecado e largados em qualquer bairro aí de São Gonçalo. Mas finalmente eles poderiam voltar para casa. Mas nada disso seria tão fácil, apesar da alegria de poder voltar para casa. Voltando para casa, voltando paulatinamente, houve uma fase de 3 povos, 3 momentos em que eles foram retornando. Eles tiveram muitas oposições, como nós podemos ver no livro de Esdras. Eles tiveram oposições jurídicas, tiveram perseguições legais. Porque aquele povo que estava lá, especialmente de Samaria, pois aqueles que voltaram não queriam saber dos samaritanos, de problema que os samaritanos já vai começando por aí, até o tempo de Jesus, mandaram cartas para o imperador, para que parasse a obra, e parou. Os povos também ao redor não facilitavam para aquele povo, para os israelitas. Mas, apesar de todas essas dificuldades, Deus enviou Ageu e Zacarias, que eles trabalharam no mesmo tempo, para que eles chamassem o povo a voltar à construção. Deus permitiu que juridicamente eles conseguissem ter a oportunidade de voltar à construção. Mas nós vemos no capítulo 1 que eles estavam negligentes. O que era estar negligente com o templo? Veja, o problema da negligência deles, que nós vemos aí recapitulando no capítulo 1, o problema em si, por mais incrível que pareça, não era o templo, mas a sua negligência com a reconstrução do templo era um sintoma de um problema muito pior do que a reconstrução daqueles tijolos. Mas
Vemos no capítulo 1 que ele falou ao povo que estava negligente, que se preocupava com a sua vida pessoal, com a sua vida doméstica, como deveriam sim se preocupar, mas estavam totalmente negligentes com a adoração a Deus, com a audição da palavra de Deus, com a exigência, a necessidade, a missão da propagação da boa palavra do Senhor, não só para todos os povos, mas como debaixo da sua própria casa. Mas, como nós vemos no final do capítulo 1, terminando a nossa recapitulação, eles ouviram a pregação de Ageu, ouviram a voz de Deus, eles temeram a Deus, largaram a negligência e voltaram a trabalhar. Eles ouviram, eles temeram e começaram a trabalhar no templo. E então voltou a reconstrução. Aleluia. Mas as coisas não são tão simples assim. Não são tão tranquilas assim. Voltando para lá, depois desse momento, cerca de um mês depois, por isso que a gente vê aí no versículo 1 do capítulo 2, no segundo ano do reinado de Dario, 7º mês, no 21º dia do mês, ou seja, por volta aí de uns 30 dias, 28 dias, eles começaram a desanimar. Eles tinham voltado, eles tinham percebido que eles precisavam se preocupar com a palavra de Deus. Eles perceberam que precisavam trabalhar, que precisavam arregaçar as suas mangas. Contudo, eles começaram a desanimar, porque a realidade não era tão simples. Eles foram a um culto onde foi pregada a palavra de Deus. Nesse culto, eles ouviram a palavra de Deus, eles se arrependeram, eles temeram a Deus. Mas na segunda-feira, na terça-feira, eles desanimaram, porque as coisas não estavam tão simples assim. E esse é um dilema que muitas das vezes nós passamos. Nós esperamos que Deus fale conosco. Vez ou outra nós temos a percepção real e clara que Deus fala conosco, mas no dia seguinte, a realidade no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa vida matrimonial, nós encontramos o desânimo. Porque muitas das vezes nós voltamos a trabalhar, mas o trabalho às vezes tem sido muito extenuante, cansativo. O mundo não tem deixado fácil para a sua nem para a minha vida. Então no versículo 2 ao 3, nós podemos reler quando diz: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória, e como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Tinha um elefante branco na sala, tinha algo que incomodava os corações daquelas pessoas, tinha algo que estava tirando o sono deles. E é interessante que o pregador, o profeta, aquele que estava cuidando deles, ele não fugiu. Ele não jogou um pano por cima, uma toalha por cima para esconder, para evitar aquela questão, aquele problema. Ele desnudou o problema real que havia naqueles corações, naquelas preocupações. Muitas das vezes nós achamos que o que vai solucionar os nossos problemas emocionais vai ser nós ignorarmos o problema que nós temos debaixo do nosso teto. Os problemas que temos debaixo dos telhados da igreja ou da nossa casa. Muitas das vezes nós achamos que se nós ignorarmos bastante o problema, ele sumirá. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, ele nos rasga de dentro para fora, pelo poder do Espírito. E quanto mais nós tentamos fugir dos problemas, quanto mais nós tentamos não encarar esses problemas, maior eles tomam em tamanho. Mas ele toca na ferida. Todos eles voltaram a trabalhar, mas dia após dia, eles olhavam para o cenário e pensavam:
Eu acho que já tive momentos melhores na minha vida. Eu acho que presenciei manifestações de Deus maiores do que hoje. Talvez a igreja fosse melhor num determinado ano. Talvez o meu relacionamento em casa tivesse sido melhor em determinado período. Talvez a minha vida financeira fosse melhor em determinado tempo. Havia uma preocupação com o futuro de toda a vida. Havia um medo que lhes vinha trazendo um desânimo. Algo e muitas das coisas podem estar trazendo desânimo para você agora. E ao contrário do que tentar fugir desse assunto, você deve, diante de Deus, pensar qual é a raiz deste mal que tem me trazido desânimo. O que tem me trazido tanto medo que tem paralisado a minha vida de andar adiante, de seguir adiante e não olhar apenas para o passado. Era uma preocupação real pensar em como seria o futuro. Você tem se perguntado como é que vai ser daqui a 3 meses a sua vida? Ou onde você vai estar morando, ou como seus filhos vão estar, ou como seus pais vão estar, como sua rua vai estar? Como será para casar, ou para entrar numa faculdade, ou tentar um concurso, ou tentar recuperar um relacionamento? Ou como problemas familiares têm crescido tanto que eu me preocupo até onde, a que ponto isso vai chegar? Você tem se preocupado com isso? O Senhor tem algumas coisas para te dizer hoje. No versículo 4 ao versículo 5, nós podemos reler onde diz assim: mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Qual é a razão, qual é o motivo, diante de tantas coisas que tentam nos convencer de que nós precisamos nos acovardar a tudo, nós precisamos sucumbir aos nossos medos e nossas preocupações? O que nos dá o motivo, razão para enfrentarmos tudo isso? Porque às vezes para um corredor, para um atleta, ele pensa no pódio. Às vezes ele pensa que deixou seus filhos em casa para treinar dia após dia. Talvez ele pense: eu vou trabalhar, eu vou estudar para dar um futuro melhor para os meus filhos, condições melhores. Talvez eu deva enfrentar horas e horas, acordados de noite, porque meu filho tem acordado, sabe lá por quê, nas últimas semanas. Mas você pensa que através do amor, existem razões além daquelas que os filmes e os seriados costumam lhe oferecer, em que te fazem suportar além do que o seu corpo poderia suportar. Você já passou por situações assim? Onde você conseguiu suportar circunstâncias apenas porque você suportava aquilo por amor a alguém, por amor a uma causa maior, por um propósito maior? Deus diz ainda para nós, nesta manhã: eu sei que você sente medo. Eu sei que você se preocupa com o futuro. Eu sei que muitas vezes o desânimo vem. Mas através, não do que eu penso, mas da palavra do Senhor, direta dele, o Senhor diz para você: seja forte. E Ele não apenas diz para que você seja forte, Ele dá motivos reais. Ele esteve presente quando o povo saiu do Egito. O Espírito esteve lá mesmo antes de levantar o tabernáculo. Seja forte. Ele esteve com o povo inúmeras vezes, quando alguns profetas pagãos tentaram amaldiçoar o povo, e mesmo assim Deus utilizou aquilo que iria trazer mal para aquele povo, para que ele lhes trouxesse bem.
seja forte. Nós já nos preocupamos muitas vezes com o aluguel que nós poderíamos pagar, mas hoje nós estamos no lugar, pela graça de Deus, no lugar onde não pagamos aluguel. Seja forte. Muitas vezes você passou por situações de saúde, que no momento que você passou, você pensou que não ia acabar nunca, mas passou. Seja forte. Muitas das vezes você pensou que não conseguiria andar mais na rua, porque você já foi assaltado, você não teria mais coragem. Mas hoje você está aqui, saiu de casa no domingo, seja forte. Muitas das vezes você pensou que não conseguiria pagar aquelas contas, mas por alguma razão você conseguiu suportar aquilo, conseguiu passar por aquela fase. Seja forte. Não tenha medo, porque o Espírito de Deus está contigo, está conosco. Nos versículos 6 ao 9 nós podemos reler. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e o mar, o céu, a terra e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. Encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar daria paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando aquele povo se viu no exílio babilônico, eles perceberam, talvez eles não tivessem mais esperança de, será que voltaremos para casa? Todo o cenário indicava que não, mas eles voltaram para casa. Eles pensaram, como nós vamos reconstruir tudo? Mas dentro da profecia que já vinha em Jeremias e Isaías, cumpriu-se que fosse dito. Foi devolvidas as peças do tabernáculo que haviam sido pegas, o Artaxerxes devolvidas pelo rei Ciro a eles. Ainda mandou que financiasse lá a obra deles. Depois, eles ficaram negligentes, talvez o dinheiro estivesse acabando. Como seguiremos? Mas Deus enviou alguém para que pregasse a palavra e eles voltassem a trabalhar. Então o desânimo veio, toda a sua realidade, o seu dia a dia, a sua famosa segunda-feira, dizia para que eles fossem desanimar. Mas mais uma vez o Senhor falou com eles, seja forte. E por último, por fim, havia uma preocupação real, de uma grande ferida. Eu não sei qual a grande ferida que te aflige, mas a ferida daquele povo naquele momento era ver, comparar para os que sobreviveram, para o remanescente, para aqueles mais idosos que viram a glória do templo, no tempo de Salomão, olhar para lá, talvez um barraquinho incomparado, e pensasse naquele momento, como vai ser o futuro, comparado ao que já foi. E talvez você pense, olhe através dos óculos que o sistema, o nosso tempo, a cultura atual te disse. Talvez a sua noção de sucesso não tenha sido algo que você escolheu e você pensou e concluiu. Talvez os seus critérios de sucesso tenham sido algo que você absorveu da nossa cultura. Talvez aquilo que você espera ser o auge do futuro da sua vida, na verdade seja só um vazio, reluzindo, como se fosse ouro, mas na verdade é uma bijuteria. A verdade é que, se o teu coração se preocupa com o teu futuro, com o futuro seu, da sua família, tendo em vista o que realmente é de valor, o Senhor nos relembra, a glória no futuro será ainda maior. Porque além de nós termos presenciado, através das Escrituras, a chegada do Messias, o Cristo, o Deus vivo, o Cordeiro, que suportou nossos pecados, ter vindo na terra com tantas testemunhas, com tantos registros, ter ascendido aos céus e ter enviado o Espírito Santo a nós, mesmo depois do ápice da história humana, que afetou toda a história do universo, que foi a chegada, o nascimento de Jesus Cristo. Ainda que isso tenha sido a coisa mais estupenda,
mais misericordiosa, mais amorosa que poderia ter sido lida por nós em algum momento, ainda assim, o Senhor Jesus se volta para os seus discípulos e diz: vocês ainda farão coisas ainda maiores. Eu não sei qual a sua preocupação com o futuro, mas em Deus o futuro só tende a ser melhor, em Cristo. Mas uma coisa vem tentando te convencer do contrário, o teu desânimo. Mas Deus nos lembra mais uma vez, e não pelo que eu posso dizer, mas pelo que o Espírito mais uma vez fala, assim como falou umas 3 vezes aqui no texto: seja forte. Quero te convidar a se levantar, quem desejar. Como eu gosto de sugerir a vocês, antes de nós orarmos juntos, eu te sugiro que você feche seus olhos, que você faça a sua própria oração. Eu sempre peço isso para que eu possa ter certeza que eu atrapalhei o menos possível o que o Espírito Santo tem para dizer para você, coletivamente, igreja, e individualmente a você. Então, sugiro que você feche seus olhos. Quero que você lembre que não existe problema feioso ou fedorento que você não possa colocar na frente do Senhor para que Ele ilumine o seu caminho. Não existe um grande tabu na oração do Senhor. Não existe nada que o Espírito Santo fuja nas suas orações. Então abra seu coração ao Senhor. Ele está de braços abertos para ouvir você. O Espírito Santo só está esperando você boiar um pouco e se debater menos nas águas, porque o Senhor quer te abraçar, quer te sustentar. Eu vou ficar aqui calado nos próximos segundos, para que você fale com o Espírito de Deus. Oremos. Senhor Deus, antes que eu faça algum agradecimento, algum outro pedido, eu quero pedir, Senhor, ainda que sabendo que o Senhor já faz isso, independente do que eu peça, eu clamo a Deus para que o Senhor ouça essas orações. Clamo a Deus que o Senhor perceba, que o Senhor abrace essa oração que está ocorrendo nesse momento, Deus. Que o Espírito Santo deixe claro para esse coração que tem pedido ânimo a Ti, Deus. Eu imploro, Senhor, que o Senhor ouça essa oração e fale poderosamente a essa oração que tem sido elevada aos céus, para que o Senhor dê a força que parece ter acabado, para que o Senhor dê a energia que parece ter exaurido, que o Senhor encha de ânimo, alegria e exultação essa oração que tem sido recitada, que tem sido levantada ao Senhor. Pedimos, Deus, que muitas das vezes, Senhor, o desânimo nos vem, muitas das vezes nossas pernas tremem, muitas das vezes nós não enxergamos futuro, muitas das vezes nos falta esperança, muitas das vezes não sabemos como vamos levantar da cama amanhã. Muitas vezes nós louvamos o Senhor no domingo, mas na segunda-feira parece que todo o ânimo e a alegria foi embora. Mas relembra, Senhor, essa igreja, que o Senhor é vivo e eficaz. Relembra, Senhor, que a sua presença é motivo de alegria, de júbilo, de festa. Relembra, Senhor, que o Senhor venceu milhões de vezes e ainda está guardada essa igreja a maior vitória, que é o teu retorno, que muito em breve executará.
que a nossa alegria possa ser revivida diante da tua palavra, que nós possamos sorrir, cantar, nos abraçar, festejar, comer juntos, sabendo que o Senhor está conosco, o teu Espírito está conosco, o Espírito Santo jamais nos abandonará, ele nos traz motivo de alegria, porque o Senhor nos mantém, o Senhor nos traz motivo de gargalhar, nos traz motivo de sair de casa, de olhar o céu e nos alegrar com coisas simples como o azul do céu, com uma água que está correndo em nossas torneiras, com uma roupa que nós podemos vestir, com os irmãos que nós temos perto de nós. Tu és a fonte da nossa alegria. Louvado seja o Senhor, louvada seja a tua palavra, porque a tua palavra não é algo abstrato, não é algo imaterial, ela está em nossas mãos, escritas em nossas Bíblias. A presença da igreja não é algo imaginário, os irmãos estão aqui ao nosso redor, podemos ver, abraçar e orar um pelos outros. A nossa família, a tua pregação não é algo, não é uma peça de museu. Continuamos pregando a tua palavra e continuaremos pregando a tua palavra até o teu retorno breve, Senhor. Continuaremos orando até o teu retorno, Deus, até o momento triunfal de podermos orar de cara a cara com Deus, olharmos em tua face, mas a tua alegria, a verdade, de fato o teu retorno é tão bom que já podemos nos alegrar hoje, agora. Que a segunda-feira venha, que a terça, a quarta, a quinta, a sexta-feira venha, porque o meu Senhor, o meu Deus, nosso Salvador, diz para nós com todas as letras: seja forte, porque o Espírito de Deus, o teu Senhor, está com você. Oramos e agradecemos assim, em nome do nosso querido, amado, misericordioso, jubiloso Senhor Jesus Cristo. Amém.